Então, o nosso papo de hoje é o mínimo necessário para a gente entender como é que como é que as LLMs são construídas, como é que elas são treinadas. E para isso a gente precisa cobrir o básico dos básicos, que é a arquitetura de transformers, e depois gastar um tempinho falando de como é que elas são treinadas. Isso aqui eu não vou falar dos algoritmos especificamente de treinamento, mas vou dar uma ideia para vocês das dificuldades que é fazer o treinamento de uma LLM. Quando eu for falar das LLMs específicas, na medida que essa informação aqui esteja disponível, eu vou comentar com vocês, né? Como isso virou segredo de Estado, nem sempre eles falam muito como é que a LLM foi treinada, quais foram os dados que foram usados, mas tem algumas que falam. Então, a primeira ideia básica, você já deve ter ouvido falar umas 300 vezes, é a questão de uma arquitetura chamada de transformers. Para a gente entender os transformers, a gente tem que voltar um pouco atrás no tempo e falar de, do que são as RNNs. Tá? Ops. Então, uma RNN, em princípio, seria uma rede neural que você processa em cascata. É mais fácil entender como se ela tivesse desenrolada, né? Então, uma rodada, um loop da RNN recebe um input, produz um estado e passa para a próximo loop da RNN, que pega um outro pedaço da entrada, produz um outro estado e vai por aí afora. Então, as RNNs recorrentes, né, elas são interessantes para você processar sequências, que é como se cada passo dela processasse um pedaço da entrada e resumisse aquela entrada que ela viu em um estado. Então, isso aqui é a famosa RNN. Bom, o problema é o que que eu faço com esse monte de estados. Então, tem uma outra arquitetura que é posterior a essa, que são os encoders-decoders, ou sequence-to-sequence, que elas são umas RNNs, como eu acabei de falar, só que o último estado é passado por uma outra RNN para produzir uma saída. Então, um encoder é o azulzinho, o decoder é o vermelhinho. Então, por isso que a arquitetura chama-se encoder-decoder ou sequence-to-sequence. E a ideia básica é você pegar uma entrada, por exemplo, essa frase aqui, e codificar o que essa entrada significa num estado, de tal forma que esse estado seja suficiente para que uma arquitetura semelhante a essa decodifique esse estado de volta para um string, no caso desse exemplo, né, e produza uma saída. Então, esse exemplo aqui está traduzindo de inglês para alemão, usando um encoder block, uma RNN, e um decoder block, um vermelhinho, para transformar o estado em alguma outra língua. Bom, isso é fácil da gente entender. Só que tem duas questões aqui. Uma é a ideia de que a RNN ela tem uma sequência de passos, né? Então, essas setinhas daqui significa que a saída dessa é usada como entrada dessa, além do próximo pedaço da entrada em si que está sendo consumido. Mas pior do que isso, e vocês devem estar sendo bem esquisito, né? É que esse estado aqui em preto é como se fosse alguma coisa que conseguisse capturar toda a informação da entrada da RNN. Então, que história é essa, ter codificado num estado só? Um estado é um vetor. O vetor pode ter uma dimensão bem grande, 4.000 é, R elevado a 4.000, coisa desse tipo, né? Então, o estado pode ser um vetor bem grande, mas mesmo assim, vocês estão imaginando que ele está codificando a entrada de tal forma que seja possível decodificar o vetor e produzir a saída. Isso é uma coisa um tanto estranha, né?
Mas, enfim, os encoder, decoders funcionam dessa forma. Para a gente evitar essa coisa que eu estou chamando aqui de information bottleneck, a gente tem uma outra arquitetura que ficou bastante famosa, que é a ideia de introduzir a noção de atenção. Atenção tem um nome pomposo, mas não é nada demais, não. A ideia é, você vai pegar a RNN de entrada, cada uma dessas células produz um estado, então, em vez de usar o estado da última, a gente vai usar o estado de todas as células, e aí o decoder, o vermelhinho, quando for produzir uma saída, ele vai usar a entrada da RNN anterior e informação acerca de todos os estados da entrada. Então, essa aresta daqui, essa aresta e essa aresta e essa aqui, estão indicando que essa RNN usa como entrada esse vetor, esse vetor, esse vetor e esse vetor. Na verdade, o mecanismo de detenção nada mais é do que aqui, por dentro desse quadradinho, esse retângulo branco, isso aqui é uma matriz. É uma matriz que diz o quanto esse vetor aqui influencia a entrada dessa célula aqui. Se esse vetor aqui não tiver nada a ver com essa célula, essa aresta vai ser rotulada como zero, como se essa parte inteira da matriz fosse zero. Então, atenção significa intuitivamente qual é a atenção que cada uma dessas células tem que dar a cada um desses vetores de entrada. Pode ser zero ou pode ser muito pesado. Por exemplo, aqui tem um exemplo um pouco maior nessa figura aqui, dizendo o pretinho significa que essa entrada daqui não contribui nada para essa saída, mas ela contribui bastante, quanto mais branquinho melhor, para essa outra saída. Então, o que esse exemplinho bobo aqui está mostrando é o quanto a entrada seria usada para produzir a saída, né? A frase aqui é traduzida de uma forma correta ali em cima, então supostamente seria a diagonal. Mas tem algumas coisas aqui que confundem um pouco. Onde é que confundem um pouco, né? Aqui em francês, o adjetivo vem depois do substantivo, economia europeia. Em inglês é o contrário, né? European economy. Então, essas inversões típicas de linguagem natural confundem um pouco o que significa atenção. Tanto que a atenção maior para European, em francês, é o European em inglês, e não esse pedaço aqui, quer dizer, European não tem nada a ver com economic nem com area. Então, a ideia de atenção é você evitar que um único estado seja tão complicado, tão grande, a ponto de capturar tudo que a entrada tem para poder produzir a saída. Bom, então, a atenção parece um negócio mais razoável, né? Cada célula dessas vai olhar para a saída inteira da RNN, né? E atenção significa dar pesos diferentes a essas arestas, né? Essa célula aqui vai ter uma outra coleção de arestas, uma aresta para cá, para cá, para cá, para cá. Então, no fundo, aqui você tem um gráfico completo entre os estados e as RNNs. Ou, se vocês preferirem de outra forma, isso aqui é uma matriz, tá? Bom, então a coisa já melhorou, né? Nessa arquitetura daqui, a gente substituiu um estado por todos os estados, mas acrescentou essa noção de atenção, né? Atenção simplesmente é essa matriz que indica o quanto o estado é importante para uma RNN, ou, se vocês preferirem, o quanto essa célula aqui tem que dar atenção a cada um desses estados. Isso foi um paper bem famoso, tem milhares de citações para o paper que introduziu essa ideia. Bom, mas aí tem uma coisa ainda chata nessa arquitetura. É a própria noção de RNN. Essas setinhas brancas aqui e essas setinhas brancas aqui
indicam que uma célula depende da saída da outra para continuar o processamento. Então, você não pode processar isso aqui em paralelo. Você tem que realmente seguir a sequência, a mesma sequência que estava implícita originalmente na RNN. Isso é ruim, e você não consegue processar em paralelo ou treinar em paralelo uma arquitetura dessas. O que o Transformer faz é resolver esse problema sério. Então, o que o mecanismo de Transformer faz é, primeiro, por que que eu estou usando atenção apenas para a saída? Por que que eu não faço a mesma coisa de atenção para a entrada? Então, eu tenho aqui uma matriz, que nesse desenho está representada só com esses arestas para esse componente aqui. Cada uma dessas arestas tinha um peso, que seria a entrada na matriz. E da mesma forma, na saída, eu tenho um outro mecanismo de atenção, uma outra matriz. Agora, tem uma coisa importante. Aqui tinham as setinhas brancas, né, induzindo que o processamento era sequencial. Aqui não, em vez de ter um RNN, uma célula de uma RNN, eu tenho um feed-forward network. Isso aqui significa um grafo com duas camadas que tem todas as ligações possíveis entre entrada e saída, e cada ligação dessas tem um peso. Então, no fundo, esse sujeito daqui, cada um desses retângulozinhos é uma ultramatriz. Então, a gente já tem uma matriz de atenção e uma matriz para cada um desses, matrizes diferentes para cada desses feed-forward networks. Bom, essa entrada aqui, o que ela está fazendo, esse mecanismo de encoder aqui, o encoder block de um transformer, ele está de novo codificando a entrada numa coleção de estados, da mesma forma que eu tinha aqui uma coleção de estados codificando a entrada. Então, isso aqui não muda, é uma coleção de estados codificando a entrada. Só que a forma de criar esses estados é diferente. Você vai multiplicar a matriz de atenção por cada uma dessas matrizes aqui para produzir o estado correspondente ao primeiro feed-forward network e por aí afora. Então, é assim que o encoder faz. Ele codifica a entrada, que pode ser qualquer coisa. No caso aqui, é uma sequência de palavras, né? Podia ser uma imagem, num conjunto, uma lista de estados. E o decoder block faz a mesma coisa. O decoder block tem um mecanismo de atenção, só que, de novo, em vez de ter uma RNN aqui, uma célula de RNN, a gente tem um feed-forward network, uma rede completamente ligada, né? Então, de novo, vai ser a mesma coisa. Esse bloquinho daqui vai dar a atenção a cada um desses estados com pesos diferentes, né? Cada uma dessas arestas tem um peso diferente, não está representado na figura, é isso, né? E aí ele vai produzir essa célula aqui do Feedforward Network, vai produzir uma saída. Então, no fundo, o que o Transformer faz é dar uma importância muito grande ao mecanismo de atenção, né? Simplificar as células que compõem a camada intermediária de codificação e a camada intermediária de decodificação com outro mecanismo de atenção. Então, treinar um Transformer, de novo, isso aqui é uma matriz, cada uma dessas coisinhas é uma outra matriz, outra matriz, outra matriz, outra matriz. Então, treinar um Transformer é descobrir que matrizes são essas, para que a gente consiga transformar uma entrada numa saída de forma adequada. Então, descobrir quais são os pesos dessas matrizes, quais são as entradas dessas matrizes, é uma coisa pesada. É aí que entra um bocado de computação para treinar um transformer. Mas, no fundo, não é muito difícil entender o que está acontecendo aqui, né? É transformar a entrada na saída, codificar a entrada numa sequência de estados que são criados por essas células de feed-forward networks que usam mecanismo de atenção. E a mesma coisa na saída, tá? Então, não precisa mais do que isso para a gente saber o que é um transformer. É,
Existe uma variante do Transformer, que na verdade é uma simplificação do Transformer, e é o mais comum nas LLMs, que é você só usar um decodificador. Você esquece esse bloco aqui e usa só esse bloco aqui. Depois eu vou mostrar para vocês como é que esses vetores aparecem, tá? Mas então, que é o GPT, o GPT-4, 5, 3.1, não sei das contas, Generative Pre-trained Transformer, é só a parte de saída do Transformer, né? E o objetivo de um GPT da vida, que eu tinha comentado na aula passada, é predizer a próxima palavra de uma frase. Então, aqui eu estou traduzindo essa entrada e nessa saída, mas essas saídas daqui, elas são, na verdade, pesos no sentido de que a primeira palavra que deve ser produzida nessa saída tem a maior probabilidade de ser transformer. Mas, no fundo, esse neural network aqui, ele produz probabilidades para todo o vocabulário. Então, esse cara daqui, na verdade, esse processo é um processo estocástico. Ele não diz que transformer é a única possibilidade de ser a primeira palavra na saída desse transformer aqui. Ele diz que com uma probabilidade que deve ser muito mais alta que as outras, a primeira palavra é um transformer. Mas ele atribui probabilidades a todo o vocabulário, a todas as palavras do vocabulário. Então, no fundo, isso aqui é um processo estatístico. Você entra com uma palavra e o decoder vai produzir qual é a próxima palavra mais provável. E aí vai por aí afora. Você vai produzindo uma frase cada vez maior. De vez em quando o ChatGPT começa a dar um certo soluço, você percebe que ele está produzindo a saída aos pouquinhos, né? Produz a saída aos pouquinhos por essa razão, né? Você dá a entrada para ele, ele vai tentando produzir a saída palavra a palavra. Daqui a pouco vai ficar um pouco mais claro. Mas então, o GPT do ChatGPT tem essa ideia de que não é essa arquitetura completa, é só a parte vermelhinha dessa arquitetura. Então, não é um transformer completo, é só um decoder. Tá? Bom, isso vai aparecer quando a gente for falar um pouco mais dos modelos nas próximas aulas. Mas, olhando os modelos que andam por aí, o DeepSeek é um deles, existe uma outra arquitetura que o pessoal usa, que é um tanto mais complicada do que essa, que é o Mixture of Experts. O nome parece bonito, mas na verdade é um negócio bem simples. Aqui é, só tem um desses people with networks que é ativado para produzir a primeira saída. Então, cada um desses sujeitos produz uma primeira saída e são sempre os mesmos. Não tem uma alternativa. Você pega a entrada, joga para dentro do mecanismo de atenção e ativa todos os transformers, e os FNNs de saída para produzir a saída. Então, esse decoder tem esse comportamento. Nesse Mixture of Experts, não é bem assim. Em cada camada, você tem vários FNNs. E tem um outro pedacinho do modelo, que é chamado de router, que, dada uma entrada, esse router, como o nome diz, manda essa entrada para algum desses feed-forward networks. Qual deles? Bom, esse modelo tem que ser treinado para descobrir qual é o melhor FNN para mandar a entrada que ele está olhando. E ele pode, na verdade, mandar a mesma entrada para vários desses FNNs, e no final você tem uma maneira de combinar a saída daqueles que foram ativados. Então é um negócio mais complicado, porque cada camadinha dessas, chamada Switching Feed-Forward Network, a luzinha clara, é uma coleção de FNNs, mas que não é uma coleção que todos eles são acionados ao mesmo tempo. Só alguns são acionados ao mesmo tempo e
a saída desses alguns que foram acessados ao mesmo tempo é combinada para dar a saída final. É um pouco enrolado a gente explicar isso de uma maneira intuitiva, mas a ideia é você não depender de apenas um FNN para produzir todas as possíveis e imaginárias saídas que você vai ter que enfrentar. Você pode, como que, particionar o trabalho de produzir a saída em FNNs diferentes, em redinhas diferentes, que provavelmente fica mais fácil de você treinar. Então, o caso é que o Moe, como é chamado, né, ele pode ser mais fácil de treinar. Isso aqui pode ser mais fácil de treinar do que uma arquitetura monolítica, uma arquitetura que no fundo tem um monte de FNMs juntos, não são eles são acionados ao mesmo tempo. Não é assim. Isso aqui só alguns são acionados. Isso provavelmente torna mais rápido e menos custoso computacionalmente, né, treinar um Moe. O único problema é que agora a gente tem uma outra questão, que é como é que eu treino o router. Então, tudo isso aqui eu tenho que treinar ao mesmo tempo. Não escapa de treinar o router. O router não é pré-definido. Ele é uma rede que é treinada junto com o resto. Tá? Onde é que esse negócio aqui é usado? Os modelos da DeepSeek usam essa arquitetura. Os modelos mais recentes da Meta, o Llama 4, usam essa arquitetura. O Mistral tinha uma variante com essa arquitetura, e isso começou a se tornar mais popular, que, no fundo, decresce o custo de treinar a rede, embora a arquitetura seja mais complicada. Bom, isso é tudo que vocês precisam saber, né? O Transformer é uma coisa com essa cara, no fundo, não é isso que a gente usa. A gente usa só o lado vermelhinho, o decoder, e tem umas coisas mais complicadas que, no fundo, em vez de ter decoders aqui, a gente tem redes que são usadas em paralelo, mas não todas ao mesmo tempo. Elas são acionadas dependendo da entrada. Quem escolhe qual entrada vai para onde é essa outra redinha aqui, que é o router. E tudo isso tem que ser treinado ao mesmo tempo. Bom, chega de falar de arquiteturas, mas não é mais necessário do que isso que eu acabei de falar. Tem um livro, esse livro já não é tão novo assim, Build a Large Language Model from Scratch. Esse livro aqui, no fundo, ele é interessante porque você começa a ler o livro, tem um monte de código Python no livro, ele ensina exatamente como você construir um decoder e como você treinar os decoders. Tudo com código lá, bonitinho. Então ele é bem, digamos assim, pão, pão, queijo, queijo. Você aprende exatamente em detalhe essas coisas que eu estou falando, em detalhe a ponto de ter o código Python para fazer um pedaço ou outro. Só que esse livro daqui é assunto para provavelmente mais do que um semestre. Tem muita coisa aqui. Então isso aqui é só para quem gosta de escovar bits ou para quem tem muita curiosidade de saber exatamente como é que essas coisas funcionam. Quem não tem essa curiosidade, o que eu estou falando aqui para vocês é suficiente. Eu acho que o livro do Haskell não tem essa arquitetura, se eu me lembro. Bom, então, dito isso, agora vamos ao problema básico de uma LLM. O problema básico de uma LLM não é o modelo em si. O modelo em si, essas coisas são relativamente padronizadas hoje em dia. Você pode usar só o decoder only, você pode usar o MOE, enfim, pode adotar arquiteturas diferentes, mas é relativamente padronizado. O problema de uma LLM é treiná-la. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre o treinamento de uma LLM e quando eu for falar dos modelos específicos, na medida que o detalhe exista e que vale a pena a gente comentar aqui, eu vou dizer como é que elas foram treinadas.
Bom, a parte de treinamento do LLM é mais complicada do que a princípio se imaginava. Você tem uma parte que eles hoje chamam de pré-treinamento, que produz um modelo que a gente chama de modelo pré-treinado. Esse modelo pré-treinado é genérico, às vezes redundante e não muito bom. Então você tem que passar esse modelo pré-treinado por duas outras fases, o Supervised Fine-Tuned e o Reinforced Learning with Human Feedback, para esse modelo pré-treinado ser útil. Mas o que que significa isso? Na verdade, o modelo pré-treinado ele captura a informação linguística dos dados que você está usando para treinamento, mas ele não, digamos assim, se comporta alinhado com o que o usuário espera do modelo. Então, esses modelos, quando você pede alguma coisa a partir do prompt, eles podem gerar coisas que não são o que o usuário esperava. Então, essa segunda fase, que é chamada de alinhamento, é alinhamento no sentido de alinhar a saída do modelo com aquilo que as pessoas esperam. E essa segunda fase de alinhamento tem duas etapas básicas: o Supervised Fine-Tuning e o Reinforced Learning from Human Feedback, que são coisas bastante diferentes. Essas fases aqui, elas usam datasets de treinamento bem mais curados, mais bem polidos, né? E, portanto, mais difíceis de conseguir, né? Então, vamos falar um pouquinho dessas três coisas aqui, que vale a pena a gente entrar em um pouco mais de detalhe. Então, mesmo que a arquitetura seja padronizada, ou quase padronizada, essas fases aqui, elas são bastante complicadas e variam de tecnologia para tecnologia. Bom, então o que que esse pré-treinamento faz? Esse pré-treinamento pega um decoder only, um mixture of experts, e ajeita os pesos. O que que são os pesos? No fundo, eu comentei com vocês que é, isso aqui e essas coisas daqui, no fundo, eram representadas por matrizes, né? Então, no fundo, uma arquitetura de transformer é um monte de matrizes, porque não é só uma coleção de coisas como essas daqui, elas são colocadas em cascata. Isso é uma coisa que eu esqueci de falar. Quando a gente está falando de um decoder, não é um pedaço do transformer, só a saída do transformer, que produz a saída da LLM. Tem isso em várias camadas, centenas de camadas. Então, um decoder produz uma saída que é consumida pela camada seguinte, um outro decoder, e vai por aí afora, com centenas de camadas. Então, treinar essas coisas significa você pegar essas matrizinhas aqui e essas matrizinhas aqui e ajustar as entradas das matrizes para que quando você dê uma entrada, o modelo produz a saída que você está esperando. Então, não é nada muito trivial. Então, o que que esse pre-training faz? Você pega uma montanha de dados, daqui a pouco eu vou dizer quais são. Então, você pega uma montanha de dados e passa por esses monte de matrizes, ajustando os pesos das matrizes. E, digamos assim, de uma forma intuitiva, o que a fase de pré-treinamento acaba fazendo é capturar a estrutura linguística daquela língua que você está trabalhando. Se você estiver trabalhando com imagens, vai capturar os pequenos pedacinhos das imagens, ou vídeo, a mesma coisa. Nós vamos pensar em texto, né? Então, o que esse passo inicial faz é capturar a sintaxe e a semântica que existem na linguagem que você está trabalhando para dentro dos transformers, dessas camadas todas de decoders ou mix of experts. Então, é simplesmente a informação
linguística básica que está sendo capturada nessa fase de pré-treinamento. Essa história de treinar esses modelos parece uma coisa meio estranha, mas ela é, na verdade, força bruta mesmo, né? É como se você pegasse aquele monte de matrizes aleatoriamente produzisse os valores das entradas das matrizes, execuma assim aleatoriamente, é aleatoriamente mesmo. Você inicializa as matrizes com qualquer coisa. Aí você começa a passar os dados pela matriz e ver o que está saindo. Se está uma coisa muito diferente daquilo que você esperava, você ajusta os pesos. Só que é fácil de falar, mas é muito complicado de fazer. Esses modelos têm centenas de bilhões de entradinhas de matrizes. Quando a gente diz que o modelo tem 4 bilhões de parâmetros, significa que ele tem uma coleção de matrizes internamente que, somadas, dão da ordem de 4 bilhões de entradas das matrizes. Só que a gente não tem modelo de 4 bilhões, a gente tem modelo de 1 trilhão de parâmetros. Então, essa fase inicial aqui é extremamente pesada. Bom, com esse volume todo de dados, vocês não podem esperar que tenha um ser humano ali olhando o que está saindo para dizer se está bom ou se está ruim. Na verdade, essa fase de pré-treinamento é feita de forma automática. Eu só vou dizer mais ou menos como. Tá? De onde é que vem os dados para a gente treinar? A gente está falando, vamos falar aqui de modelos linguísticos. Então, esses dados vêm do que vocês poderiam imaginar, da web. Então, você pega dados, faz o scraping da web, e a partir desses dados que vocês pegaram, você vai usar para treinar a LLM. Teve uma vez, acho que já faz, acho que já faz quase 2 anos, a nossa biblioteca digital aqui de teses e dissertações estava sendo como que atacada, então eles não estavam entendendo bem o que estava acontecendo. Era o robô da Anthropic catando dados de dentro da biblioteca para treinar os modelos da Anthropic. E isso começou a ficar evidente porque apareceu no jornal muita gente reclamando de algum robô capturando dados. No caso aí, na época, era o robô da Anthropic. Mas tem muito mais coisa na internet que a gente pode usar. A gente pode usar log de conversas no Facebook, seja lá o que tiver aberto na internet, esse pessoal vai catar esses dados para treinar as LLMs. E, é claro, você pode usar livros, coleções de livros de domínio público, que são textos curados, bem feitos, para treinar esses modelos. Então, tem muita coisa disponível por aí. E talvez vocês tenham lido notícia da OpenAI fazer um acordo com o New York Times ou algum outro jornal para usar os dados desse jornal para treinar os modelos. Então, em certas ocasiões, eles gastam dinheiro para conseguir dados de treinamento em curados points, né? Não qualquer coisa, para treinar os modelos. E eu li num livro, eu acho que daqui a pouco aparece, uma coisa interessante. Um modelo de, sei lá, 10 bilhões de parâmetros precisa da ordem de 100 bilhões de palavras para ser treinado. É uma ordem de grandeza a mais. Então, se você começa a ter modelos muito, muito grandes, o que vai acontecer é que vai acabar, parece espantoso, mas é verdade, vai acabar a quantidade, os dados disponíveis para você treinar o modelo. Então, esse artigo estava argumentando que uma das limitações do tamanho desses modelos é simplesmente o volume de dados disponível para treinar o modelo. Enfim, a gente ainda não chegou lá. Outra questão que é mais ou menos óbvia, quando a gente está falando de web, a gente está falando de dados em geral, né? Mas se você pega um modelo capaz de fazer tradução automática, você também tem que treinar aquele modelo em outras línguas, que não seja puramente em inglês.
Então, um modelo da Meta, acho que o Llama 2, ele não tinha, ele só era treinado em inglês. Depois eles lançaram, acho que foi o 3. Depois eles lançaram um modelo intermediário, que era essencialmente a mesma coisa, só que retreinado para um monte de línguas, inclusive português. Um monte de línguas é umas 10, 12 línguas. Os modelos do Google são treinados em montanhas de línguas. É, eu tenho uma aluna de intercâmbio no outro curso, francesa. Aí eu sugeri a ela pegar a gravação do YouTube que eu disponibilizo e mandar fazer a tradução automática. Hoje eu fiz um experimentozinho. A tradução me pareceu bem razoável. Eu não sou tão bom assim em francês, mas pelo menos no que eu consegui ler foi bem feito. Então, o modelo lá do Google estava funcionando direitinho lá para o YouTube. Mas para que ele funcione direitinho, eu preciso treiná-lo nessas outras línguas. Então, eu preciso de dados multilíngua, né? Dados em outras línguas. Bom, coisas específicas, como textos científicos, existem repositórios que você pode usar para treinar esses modelos. O Archive, tem um monte de referências nesse curso, que são papers do Archive. O Archive é um desses, são uma biblioteca digital bem grande hoje em dia, com papers. E vai por aí afora. E o que nos interessa, e isso eu vou comentar em um certo momento, lá pelo final do curso, vai se tornar mais importante, é que para esses modelos terem a base de você criar um assistente de código, eles têm que ser treinados em codificação, eles têm que ser treinados com código. Então, um modelo produz SQL bem, ou produz Python bem, ou é capaz de dar sugestões de como você deve construir o seu programa em Python, não por acaso, porque ele foi treinado para isso. Então, eu preciso de dados também que sejam, na verdade, código. Então, essa história de pré-treinamento, um esforço grande é conseguir dados de qualidade e com uma cobertura adequada, o que não é nada mais, não é nada trivial. E aí vem os problemas, né? Quando você começa a pegar dados da web, vem coisas com qualidades muito diferentes. Se você pegar dados da Wikipedia, você imagina que aqueles dados estejam curados, né? Que sejam adequados. Você pega qualquer coisa, bom, vem qualquer coisa. Então, a qualidade é um problema. Então, o segundo problema, bem óbvio, é a questão de duplicidade dos documentos. Quando você faz crawling, é bastante óbvio que você vai acabar buscando ou conseguindo páginas duplicadas, ou porque você visitou a mesma página mais uma vez, ou porque realmente aquela página está duplicada. E se a duplicação de dados começa a ficar muito grande, você pode começar a distorcer o treinamento do modelo, simplesmente porque uma parte dos documentos aparece mais frequentemente que uma outra parte. Então, deduplicar os dados é um abacaxi que tem que ser endereçado. A última coisa que está aí, eu vou gastar mais tempo explicando, que é a ideia de tokenização. Bom, você já deve ter ouvido falar a história de tokenização, mas isso é até certo ponto uma surpresa. A gente até agora falou como se a gente pegasse texto, palavras, uma atrás da outra, e o modelo fosse treinado para entender essas palavras e produzir palavras de saída, fazer alguma coisa com aquele texto. Não é bem assim, né? Aqui eu comentei com vocês, quando eu falei do Transformer, que esse troço todo aqui eram matrizes, né? Isso aqui é uma matriz, isso aqui é um bando de matrizes, isso aqui são vetores, outra matriz, um bando de matrizes, e isso aqui. Não é o texto que vai ser passado para a matriz de atenção. Na verdade, é um vetor que representa essa palavra que vai ser passada no mecanismo de atenção. Então, essa figura daqui é extremamente simplificada, porque esse tracinho que está aqui não quer dizer que eu vou passar essa palavra, que é um string de caracteres, para essa matriz aqui, que na verdade é uma matriz de números reais. Não é isso, eu vou ter que transformar essas palavras em vetores. E da mesma forma, o que esses
neural networks aqui produzem são vetores. Então, depois eu tenho que pegar os vetores e transformar em palavras. E aí vem uma coisa mais esquisita ainda, é que, na verdade, não são palavras, são o que a gente chama de tokens. Em ponto final, dois pontos, ponto de interrogação, exclamação, seriam tokens. As palavras, você pode chegar e dizer, não, cada quatro letras vai ser um token, ou qualquer coisa desse tipo. Esse exemplo aqui dá a entender de que as palavras são os tokens. Então vamos fingir que é isso para não complicar muito a vida. Mas o token pode ser muito mais do que isso. O vocabulário de uma dessas LLMs é a coleção de tokens que ela admite como entrada. O vocabulário do ChatGPT é coisa de 100 mil tokens, uma coisa assim. Não me lembro exatamente, mas é dessa ordem de grandeza. O do DeepSeek é algo parecido com isso. Então, esses tokens, na verdade, eles são como se você pegasse os tokens e enumerasse, né? O token 1, o token 0, o token 1, o token 2. Então, na verdade, são tokens que você tokeniza a entrada e esses tokens são indexados, tem um identificador. Bom, até aí, essa figurinha é fácil de entender. De novo, lá o livro do Sebastian tem um apêndice inteiro que descreve com cuidado como é que a gente faz tokenização. É um apêndice até bem grande, né? Tem todo o código Python lá para fazer isso. E aí, o que que acontece? A entrada para o decoder, nesse exemplo daqui, não é essa frase. Qual é a entrada para o decoder, então? Você vai pegar a frase, tokenizar a frase, que nesse exemplo é a tokenização óbvia, né? Cada token é uma palavra e aparece um ponto final aqui como um token separado. Aí eu vou pegar esses tokens aqui, fazem parte de um vocabulário. Então eu vou pegar lá no vocabulário um índice desses tokens e depois vou transformar cada um desses tokens aqui num vetor. E aí, esses vetores aqui, que representam essa entrada, é que esses vetores, sim, vão ser passados para os transformers, ou seja, para as matrizes que estão aqui dentro. Bom, isso aí tem um troço que é bem curioso, que chama-se embedding. Esse troço essa setinha daqui, não é um negócio muito trivial, não. Essa setinha aqui significa que eu vou transformar um token, né? Isso o ID é simplesmente um caminho intermediário. Eu vou transformar um token num vetor. Aí como é que eu faço isso? Bom, vocês podiam imaginar que pode ser uma coisa arbitrária, mas não é bem assim, não. A transformação dos tokens em vetores tem esse pomposo nome de embedding. Embedding significa pegar a entrada e embutir dentro de um espaço vetorial, ou seja, cada elemento da entrada vai ser mapeado num vetor desse espaço vetorial. Bom, até aí também não tem muita coisa. Só que eu quero que essa transformação da entrada em vetores preserve alguma coisa da semântica dos termos, dos vocábulos ou das palavras usados na entrada. Esse exemplo aqui é bem interessante, porque ele exemplifica bem claramente. Imagina que eu vou trabalhar com vetores de duas dimensões só para poder desenhar um espaço bidimensional. Então, se vocês olharem aqui, Berlim, Londres, Alemanha, Inglaterra, são locais geográficos. Então, um embedding, os vetores que representam esses termos do vocabulário, deveriam estar perto entre si. Agora, águia, pato e ganso são pássaros. Então, esses vetores que representam esses termos deviam estar próximos entre si. Esquilo é uma coisa. Bom, ok, esquilo não é um local geográfico, também não é um pássaro, mas são animais, então podia estar aqui perto. E aqui são termos que têm um significado diferente. Então, a ideia do embedding é você mapear o seu vocabulário em vetores, de tal forma que vetores próximos
de tal forma que termos semanticamente próximos sejam mapeados em vetores semanticamente próximos. Isso parece um tremendo mistério a gente fazer isso. Não é um negócio tão simples assim. Esse livro daqui, que é sobre processamento de linguagem natural, acho que tem um capítulo inteiro, ou pelo menos uma sessão bem longa, sobre como é que os embeddings são computados. Esse outro livro aqui, que é um dos livros que eu usei há 2 anos, 3 anos atrás, também tem um capítulo grande sobre como é que a gente cria esses embeddings. Como é que a gente faz na prática? Você já entrar lá no GitHub, tem a opção de modelos de embedding. São LLMs específicas e, dada uma entrada, ela produz um vetor de saída. Então, tem lá uns nomes misteriosos lá. A OpenAI tem o modelo de embedding dela. Uma hora dessas eu mostro os modelos da OpenAI. Lá embaixo da lista de modelos tem modelo de embedding. Então, a intuição é o que essa figura está mostrando. Agora, como computar isso é uma coisa bem complicadinha. Só que a gente não precisa se preocupar com isso. A gente simplesmente usa esses modelos de embedding, passa a palavra e ele vai te dar o vetor, né? Então, não é, digamos, para nós de computação, um bicho de sete cabeças. É simplesmente saber aonde que está o modelo de embedding. Bom, vai lá no GitHub e procura modelo de embedding, vocês vão achar. Então, não é palavra, é token. Token não necessariamente, desculpa, não é uma frase, são sequências de tokens. Nesse exemplo, por acaso, os tokens são palavras com um ponto aqui, mas não necessariamente é isso, podiam ser de quatro em quatro letras. E esses vetores, esses tokens aqui, não são o que é a entrada para os transformers. O que é a entrada para os transformers são os vetores. Como é que eu descubro os vetores? Fazendo o embedding dos tokens. Como é que eu faço os embeddings? Procuro lá no GitHub um modelo para criar embeddings. E eles foram treinados para ter esse comportamento que essa figura sugere. Então você já começou a fazer umas coisas um pouco mais estranhas. Por exemplo, aqui tem uma figura tirada daquele livro do Haskell. É, Fox jumps over dog. Então eu quero transformar essa frase aqui em uma sequência de vetores. Como é que é isso? Suponha que o Fox seja o token número 2. Os tokens começam de zero, tá? Mania de começar tudo de zero. Mas enfim, se o Fox corresponde ao token número 2, eu tenho uma matriz que representa todos os vetores. Essa matriz tem uma linha para cada token e o número de colunas é o número de dimensões do vetor. 3 daqui nunca é 3, é alguma coisa para lá de 200, né? 256 é até pouco. 4.000, um vetor de 4.000 colunas e tem uma linha para cada elemento para cada token. Como eu falei, tem o ChatGPT usa uns 100.000 tokens, então seria uma matriz gigantesca de 100.000 linhas para 4.000 colunas. Mas aqui a gente está sendo bem modesto, só tem 3 colunas. Então, se Fox é o token número 2, 2 na verdade, começa em zero, é essa linha daqui. Então, este palavra Fox vai produzir este vetor azulzinho aqui. Aí vem jumps é o 3, 3 é 4, né? Então é essa linha daqui. O over é 5, 5 é o 6, né? 3, 6 é o vermelhinho, então o vermelhinho entra aqui. Dog é 1, 1 é 2, então essa linha entra aqui. Então essa matrizinha daqui representa essa frase. Cada linha da matrizinha, na sequência de linhas, é uma palavra, um token da entrada. E as colunas são o número de colunas que o meu embedding dá. De onde apareceu isso daqui? Dessa matriz gigantesca de embeddings para aquele particular vocabulário. Então, é esse negócio daqui que eu vou passar para o transformer ou para o decoder se virar. Onde é que foram parar as palavras? Desapareceram, tudo virou vetores.
E aí vocês podem desconfiar uma coisa interessante. Se tudo são vetores para um decoder ou para um mix of experts, por que eu não posso fazer a mesma brincadeira com imagens, por exemplo? E realmente é isso que essas linguagens fazem. Eles pegam a imagem, quebram em quadradinhos pequenos, pegam cada quadradinho, fazem embedding, transformam o quadradinho, um número de pixels, num vetor, e aí daí para frente é tudo vetor. Então, no final das contas, o mundo das LLMs ou das multimodal models, ou todos aqueles modelos que eu falei na última aula, o mundo desses modelos é essencialmente um mundo de vetores e matrizes. E tudo se passa multiplicando vetores por matrizes ou matrizes por matrizes. Por isso é que essas placas gráficas que andam por aí são tão importantes, porque o que essas placas gráficas fazem? Elas são processadores vetoriais. Elas fazem multiplicação de matriz por vetor, vetor por matriz e matriz por matriz muito rápido. Então, elas são importantes simplesmente para acelerar o processamento de um transform, de um decoder desses, né? Mas o nosso mundo é o mundo de vetores e matrizes. E essa primeira parte aqui, bem importante, é a forma de transformar texto em vetores. Aqui podiam ser imagens em vetores, tá bom? Então, vetores. Legal. Agora, isso aqui é só um finalzinho dessa discussão sobre pre-training, né, de processamento de dados para fazer pre-training das LLMs. Mas então, agora, como é que a gente faz o pré-treinamento em si? Bom, o pré-treinamento em si, na verdade, o que que tem de entrada? O que tem de entrada é um monte de texto que veio da web, veio de livros, veio do New York Times, sei lá onde. Então, esse monte de exemplos vai ter que ser passado para treinar um decoder. Aí tem uns termos que o pessoal usa aqui. Putz, grilo, podia ser mais simples, né? Uma época, que eles chamam de epoch, é simplesmente uma interação inteira em cima dos dados de entrada. E um batch, um main batch que vocês leem nos papers, é simplesmente uma coleçãozinha de dados de entrada. Então você pega todos os seus dados de entrada, grupa ele em pequenos grupos, batches ou main batches, e cada um desses batches vai ser passado junto para treinar NNN. Então, no fundo, é um duplo loop, né? Para cada época, para cada batch, você vai passar por dentro da LLM e ajustar os pesos da LLM. Tá? Esse processo de carregar o batch aqui é um processo demorado, porque você vai trazer um pedaço dos dados de entrada para uma área de trabalho para, de fato, treinar a LLM. Bom, agora tem uma questão importante aqui. Aqui tem uma caixinha rosinha, né? Model Training Loop Interaction. Que diabo isso aqui significa? Como é que isso aqui é feito? Na verdade, deixa eu ver se acho que aqui para trás tem uma figura. Bem aqui para trás torna essas coisas um pouco mais claras. Ué, não, está na outra transparência. Podia ter copiado para cá. Porque, no fundo, o que está acontecendo? Eu vou dar, pode ser por aqui mesmo, ó. Eu vou dar um pedaço de uma frase de entrada, the quick brown, e o decoder vai me produzir com uma certa probabilidade uma palavra de saída. Na verdade, para cada um dos 100 mil termos de saída, ele vai atribuir uma probabilidade. O que tiver a probabilidade mais alta deve ser a continuação mais provável dessa frase. Então, a entrada é uma frase como essa. Só que essa entrada daqui vai ser usada de várias formas para ajudar a treinar um modelo. Eu vou pegar um pedaço dela, por exemplo, The Quick Brown,
e vou pedir o modelo para me dizer qual é a próxima palavra mais provável. E aí depois eu pego The Quick Brown Fox, é um outro ciclo, e peço a ele para produzir qual é a resposta mais provável, jumps. Então, cada frase de cada página da web, ou de cada livro, ela vai ser usada para produzir possíveis formas de treinar a LLM. Que possíveis formas são essas? Um trecho de texto e a possível não, a palavra esperada para completar aquele trecho. O que a LLM tem que fazer é computar o que que ela acha que é o possível continuação da frase. Aí tem um passo que compara, na verdade, o vetor da palavra produzida contra o vetor da palavra esperada. Se for o mesmo, ótimo. Se não for, você tem que ajustar os pesos da LLM de tal forma que ela produza com mais probabilidade o que você esperava como saída. Então, o processo de treinamento aqui no final, essa caixinha rosa, é ajustar os pesos da LLM para cada entrada que você dá, de tal forma que o que ela produza como saída seja o mais próximo possível da saída esperada. Só que produzir saída, comparar com saída esperada, é tudo um bando de vetores, tá? Então, o que eu tenho que fazer é olhar para o peso, para o vetor que a LLM produziu, comparar com o vetor esperado, ver qual é a diferença. E aí, indo para trás, ajustando os pesos da LLM para minimizar essa diferença. Só que isso para cada batch. Você já viu que é uma confusão danada, né? Então, para cada passada pelo conjunto de treinamento inteiro, para cada trechozinho desse conjunto de treinamento. E esse trechozinho, você pega um batch deles, um bando desses trechos de treinamento, né? Para não passar um a um, você pega um batch, uma coleção deles, né? E aí você faz o seguinte, olha, vamos calcular a diferença entre o que a LLM produz e o que eu esperava. Então você reseta essas diferenças, computa a saída e compara a saída com a entrada. Aí você tem um novo vetor de diferenças. E você volta para trás no modelo e tenta minimizar esse vetor, essa diferença entre os dois vetores. Bom, isso é fácil de falar. O algoritmo que faz isso é bem mais complicado do que essa figurinha leva a entender. Mas a ideia básica é usar os dados de entrada e você dizer qual é a saída mais provável. Bom, você não precisa perguntar a ninguém qual é a saída mais provável. A saída mais provável é o que está na entrada mesmo, só que você mascarou a entrada. The Quick Brown. Brown o quê? Eu mascarei o Fox. Então, o The Quick Brown, a LLM deve produzir alguma coisa tipo Fox, com mais probabilidade. Se não for, você ajusta os pesos para que o termo mais próximo de saídas que ela produza seja realmente o que é esperado, Fox. Tá? Só que, de novo, não é Fox, são os vetores que representam os tokens de entrada. É enrolado isso, mas é enrolado mesmo. Enfim, isso aqui é o cerne do pré-treinamento da LLM. Tá? Isso aqui custa muito caro. A DeepSeek usou 5 milhões de dólares para treinar o V3, o modelo pré-treinado deles, em dezembro do ano passado. E foi uma surpresa, porque os 5 milhões de dólares que eles gastaram foi muito, muito pouco para treinar um modelo com a qualidade que eles produziram. A gente não sabe quanto a OpenAI gasta. Tem um paper da Meta, quando eles lançaram o Llama 3, que tem uma frasezinha lá no paper que é assustadora. Quando eles produziram o Llama 3, a terceira versão do modelo lá da Meta, o parque computacional de pesquisa da Meta não foi suficiente para eles treinarem o modelo. Eles tiveram que usar as máquinas de produção da Meta para treinar o modelo. Olha só o tamanho do abacaxi que a gente está falando.
Imagina o que que é o parque de pesquisa da Meta, deve ser alguma coisa inimaginável, né? E isso não foi suficiente. Então, essa coisa daqui não é brincadeira. No entanto, o pessoal da DeepSeek conseguiu gastar só 5 milhões de dólares. Depois eu vou, daqui a 2 aulas, eu vou comentar mais sobre o DeepSeek. Mas não é só isso. Se a gente fizer isso, eu vou criar um modelo pré-treinado. O que que é isso? É um modelo que reflete a estrutura sintática e semântica da linguagem, das linguagens para o qual ele foi treinado. Mas esse modelo pré-treinado pode não produzir a saída esperada. Saída esperada por quem? Por nós, por seres humanos. Então eu tenho que dar um jeito de pegar esse modelo pré-treinado e fazer com que a saída dele esteja alinhada com a expectativa dos usuários. Isso é outra história. Então, o modelo pré-treinado é importante, sim, porque ele captura a estrutura linguística, mas ele ainda não é útil do ponto de vista de produzir as saídas que a gente espera. Como é que as coisas são feitas? São feitas em duas etapas. Tem a primeira coisa que é o Supervised Fine Tuning, e depois uma outra etapa que é o SFLH, sei lá, uma coisa com 4 letras, né? Bom, esse SFT é bem caro. E como é que é a história? Eles pegam um dataset de saída de uma LLM e indicam, eles quem? Um monte de gente, né? Indica quem seria a resposta adequada para aquela entrada. Então, por aqui tem um exemplo curioso, né? Imagina que eu dê como entrada, o prompt é a entrada para LLM, né? Escreva um poema que me ajude a lembrar os 10 primeiros elementos da tabela periódica, onde cada elemento apareça numa linha separada do poema. Caramba. Bom, hidrogênio é o mais leve da tabela periódica. Hidrogênio vem primeiro como um elemento número 1. O L é o segundo, porque os balões cheios de hélio, né, são divertidos. E vai por aí fora. O terceiro é o lítio, né, das nossas caras baterias de lítio que pegam fogo, berílio e por aí fora. Lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, flúor e neon. Bom, nem me lembrava mais dos elementos da tabela periódica. Aí você começa a fazer o supervised fine tuning, dando uma montanha de exemplos onde a entrada é essa e a saída esperada é essa. E aí você ajusta o modelo para que ele, daí o nome fine tuning, né? Você ajusta o modelo, faz fine tuning do modelo para que ele produza saídas próximas. Não quer dizer que seja exatamente igual a isso, né? Que sejam saídas próximas daquilo que é esperado. Cara, isso não é nada fácil, porque você tem que arrumar um dataset com milhares e milhares de exemplinhos como esse. Se alguém vai lá e diz, ah, esse exemplinho tá bom, e aí faz o fine-tuning da LLM. Esse processo, que parece uma maluquice, foi o grande pulo do gato da OpenAI. Eu já falei para vocês sobre esse paper daqui. Esse paper aqui é de maio de 2022, o ChatGPT saiu em novembro. Então, esse paper aqui, ele chamou a atenção de que você fazer o treinamento de um modelo, por exemplo, o GPT-3, em cima dos dados tirados da web, como eu acabei de falar, esse modelo pode não ser muito útil, pode não ser alinhado com as preferências dos usuários. Então, esse povo da OpenAI percebeu que o que eu quero, o que torna o modelo útil, ele dá respostas que sejam adequadas para o que os usuários querem. Então, isso passou a ser chamado de alinhamento, e é um processo de treinamento posterior, em seguida ao que a gente chama dos modelos pré-treinados. Então, o grande, digamos assim, divisor de águas das LLMs pré-treinadas que, enfim, capturavam dados linguísticos do ChatGPT, que fez um sucesso danado,
E esse precursor dele chamado Instruct GPT. E o que eles mostram nesse paper é exatamente como é que a gente pode pegar, gerar, né, para começo de conversa, um monte desses exemplos, alguém chegar lá e dizer o que é melhor, não é melhor, e aí retreinar o modelo para gerar coisas parecidas com isso. Bom, fácil de fazer, ou fácil de falar, difícil de gerar essa massa de testes, e extremamente tedioso para treinar um modelo. O GPT 3.5, eu acho que eu tenho isso numa outra transparência, na próxima aula. Eles pagaram 5 cents por hora para um grupo grande de quenianos ficarem fazendo esse treinamento do GPT 3.5, do GPT 3 para virar o GPT 3.5. Então, esse passo aqui foi feito à mão, na verdade, inicialmente. Hoje em dia não é bem assim, mas originalmente foi feito à mão. Mas foi o grande pulo, o diferencial, o divisor de águas entre a gente ter modelos linguísticos interessantes e ter um modelo interessante do ponto de vista do ser humano. Agora, quando saiu o GPT, o ChatGPT, logo em seguida, o pessoal começou a perceber que esse processo aqui era extremamente caro, mas que uma LLM podia ajudar nesse processo. Olha que coisa maluca, né? Eu criei o ChatGPT à mão. Aí agora esse povo aqui de Stanford e vários outros aqui, ah, semi-automaticamente foram treinar outros modelos desta mesma forma. Isso aqui é a pergunta que eu quero, isso aqui é a resposta provável. Só que o corpo de perguntas que o pessoal de Stanford usou para criar o Alpaca foi feito da seguinte forma: eles tiveram umas 400 perguntas pares, pergunta-resposta, feitas à mão. Aí eles pediram ao ChatGPT para gerar coisas parecidas com aquilo. Então eles pegaram o ChatGPT como se fosse um expansor de dataset, um dataset pequeno, que não serviria para muita coisa para treinar o Alpaca, mas ele foi expandido pelo ChatGPT num corpo muito maior de exemplos. Aí foi esse conjunto muito maior de exemplos que eles usaram para treinar um Llama pequenininho, um modelo da Meta, que era de domínio público, e transformar um modelo pré-treinado num modelo alinhado com a expectativa do usuário. Então todos esses modelos aqui, o GPT for All, é um paper interessante, mas que no fundo já está obsoleto. Eles mostraram que esse processo de supervised fine tuning, em lugar de produzir centenas de milhares à mão de exemplos como esses, você produzia um número pequeno desses e usava um outro modelo, ChatGPT, para aumentar muito o conjunto que você iria usar para pegar o modelo pré-treinado e fazer ele alinhado com as expectativas. Isso na época foi bem interessante, porque o custo de produzir o GPT 3.5 com esse alinhamento era bem alto. O que esse pessoal que fez o Alpaca mostrou que com um pequeno truque a gente podia fazer as coisas de uma maneira muito mais barata. Hoje em dia as coisas são feitas mais ou menos como o Alpaca é feito, ou seja, os modelos mais recentes eles são treinados usando saída de outros modelos. Bom, enfim, semana que vem a gente vai dar uns exemplos. Tem um paper aqui, esse paper aqui, que ele descreve em razoável detalhe isso que eu acabei de falar. Esses são exemplos de modelos que foram treinados com a ajuda de outras LLMs no começo de 2023. Esse paper aqui, quase 2 anos depois, ele faz um trabalho mais sistemático de como a gente pode pegar LLMs pequenos, que são modelos pré-treinados, ou seja, modelos que capturam a estrutura linguística, mas que não estão alinhados com a expectativa do usuário, pega esses modelos e retreina os modelos para que eles sejam modelos alinhados com a expectativa do usuário. Esse paper aqui é bem interessante, mas ele é meio chato de ler.
tem muito detalhe. Mas é detalhe do ponto de vista bom, né? Eles mostram exatamente como você pode repetir os experimentos. Não é uma coisa pouco explicada, não. É bastante bem explicado. É, Mas, de novo, é algo que, se eu fosse entrar em detalhe, eu ia gastar o mês inteiro. Mas não é só isso, não. A aula está acabando, mas ainda tem mais uma outra ação. A gente pré-treina a LLM, faz a LLM ficar alinhada com a expectativa do usuário com esses pares. Essa entrada deve produzir algo produzido com essa saída. Essa entrada, algo produzido com essa saída e retreina o modelo. Mas isso ainda não é suficiente. O pessoal da OpenAI criou um último passo, e o paper é o mesmo. É esse paper aqui que eu já falei um monte de vezes, né? Aqui está março, mas eu pensei que fosse maio. Esse tal desse paper, que é o divisor de águas, ele introduziu, além daquilo que eu acabei de falar, uma outra, além disso daqui, eles introduziram esta técnica de alinhar o modelo com as expectativas do usuário. Bom, como é que eles fazem isso? Bom, primeiro, por que que isso é importante? Porque, bom, senão a gente vai ficar com um modelo pré-treinado que captura a estrutura linguística, mas que não faz o que a gente quer. Não faz exatamente o que a gente quer. Então a gente tem que fazer um esforço a mais. Esse esforço a mais, Reinforcement Learning, é um negócio bem conhecido. Reinforcement Learning é o que a gente faz, ou tenta fazer com o nosso cachorro, né? O cachorro faz o que? Você treina um cachorro para fazer alguma coisa, dá um biscoito para ele e tal. Nunca consegui fazer isso com cachorro nenhum que eu tivesse. Mas a ideia é que você tem um agente, né? O cachorro, que é capaz de fazer algumas coisas, em presença de um certo estímulo do ambiente. Pulo aqui, E aí, o pulo aqui, se ele fez a ação certa, você dá um biscoito para ele e muda o estado do mundo. O cachorro agora está em cima do sofá. Ou então você diz, se o cachorro vem aqui, ele pula do sofá, pega o biscoito e e pula de volta de novo, né? Isso que você queria, você não dá um reforço muito grande. Enfim, o Reinforcement Learning é uma técnica bastante antiga para treinar agentes, baseado na ideia de que você tem um ambiente, os agentes têm ações que modificam o ambiente, e dependendo da ação que o agente escolher, ele pode ser recompensado se a ação é adequada, segundo um certo critério, ou não. Então, a entrada para o agente é a recompensa da última ação e o estado do mundo naquele momento. E ele produz uma ação e fica nesse ciclo aqui até que ele tenha aprendido quais as ações que ele tem que fazer, dado os estados do mundo. No caso das LLMs, um agente é a própria LLM. E o que ela faz é decidir qual é a próxima palavra que tem que aparecer na sequência de palavras. O ambiente é o conjunto de dados que você tem, que você já passou para a LLM. As ações é produzir o próximo, no caso da LLM, é simples, é só produzir o próximo token. Tá? Bom, o problema é como é que a gente faz isso, como é que a gente cria essa história de recompensas, o que que é status, o que que são um monte de coisas. Aí é que vem o paper lá do povo da OpenAI, que tem uma descrição fácil de ler, isso aqui leva 10 minutos para ler, nesse paper aqui. O paper deles é um pouco chato de ler para variar. É, e eles pensaram da seguinte forma: o nosso problema é descobrir o que que seria recompensa nesse mundo onde o agente é LLM. Então eles bolaram o seguinte: olha, eu vou fazer um modelo, um modelo de recompensas. Então o que a gente vai treinar, inicialmente, nós seres humanos vamos treinar, não é a LLM direto. A gente vai treinar um modelo intermediário, que é o modelo de recompensas. Então, o processo de supervisão para a criação desse modelo. Esse sim depois é que vai ser usado para melhorar o desempenho da LLM. Então, aí tem vários passos. O primeiro passo é
O que que é esse dataset aqui que eu estou chamando de dataset de preferência? Eu tenho que criar esse dataset de preferências. Esse dataset de preferências, na verdade, é um monte de exemplos, como aqueles que eu mostrei. Dada essa entrada, eu quero essa saída. Só que em vez de ser dada essa entrada, eu quero essa saída, eu digo, dada essa entrada, eu tenho duas ou três ou quatro opções de saída. E aí o ser humano vai lá nesse dataset. Como é que esse dataset foi produzido? Bom, com a própria LLM. Você dá a entrada para a LLM, você tem que produzir as entradas à mão. Você dá as entradas para a LLM, ela produz saídas. A gente sabe que a LLM não é determinística. Então, pede a ele para produzir outra saída, outra saída. Então, dada uma entrada, a LLM produz várias saídas possíveis. Então, o dataset inicial é uma entrada e várias entradas, saídas possíveis. Aí, o ser humano, uma paciência de Jó, vai lá e atribui é, notas a essa saída. Então, digamos assim, resumo o texto abaixo, aí parari, parará, parará. Aí a LLM produz vários resumos desse texto aqui. O ser humano, esse vermelhinho aqui, é dado pelo ser humano. Vai lá e diz, esse primeiro resumo foi melhor do que o segundo. Tá? Então, esse preference data set é a entrada, as possíveis saídas, e para cada uma dessas possíveis saídas, a nota que um ser humano atribuiu. Então, isso aqui de criar o preference data set o dataset de preferências do ser humano é um processo extremamente caro, porque envolve seres humanos lá dando notas. Sem contar que você tem que arrumar um conjunto razoável de exemplos de entrada, passado para a LLM, produzir os exemplos de saída. Então, criar esse preference data set é um processo bem caro. Bom, qual é o próximo passo? O próximo passo, então, é criar esse modelo de recompensa. Esse cara que vai dar recompensa para o agente. Como é que esse modelo de recompensa é feito? Bom, isso aqui é um modelo, uma rede neural, você vai dar os pares de entrada e saída com as possíveis saídas e os pesos para cada uma das saídas. E o modelo tem que reproduzir os pesos que um ser humano deu para aquelas saídas. Então, o Reward Model, ele vai ajustar os pesos internos dele de tal forma que, se eu der uma entrada e várias saídas, ele reproduza os pesos que o ser humano atribuiu aqui. Bom, isso aqui é automático. O caro, o manual, ficou na construção do Preference Data Set. Isso aqui, a construção desse modelo, é automática, automatizada, sem interferência humana. O terceiro passo, aí sim, você vai pegar esse modelo, pegar a LLM vai produzir uma saída. O modelo vai olhar para a saída que a LLM produziu, comparar com as saídas que ele foi treinado e dar um peso na saída da LLM. E vai ter que ter um algoritmo de otimização dos pesos da LLM para forçar com que a saída tenha um peso tão alto quanto o esperado, senão não tem que produzir outra saída. Esse algoritmo é bem anterior à ideia das LLMs, chama-se PPO. Então, de vez em quando, vocês aparecem aí nos papers. Isso aqui usei o PPO. PPO se refere a esse paper aqui muito anterior, 5 anos antes das LLMs, né? Então, é um algoritmo que já existia por conta dessa pesquisa em Reinforcement Learning. Bom, fácil isso, né? Não, não é fácil, é bem complicado. Mas se você não fizer esse treinamento posterior das LLMs, ela não vai ser muito útil. Ela vai virar simplesmente um modelo linguístico. Existem outras alternativas para o Supervised Learning with Human Feedback. Uma delas é um pouco mais simples do que o Supervised Learning, é o DPO, que é quase que contemporâneo a isso, que é tão bom quanto esse, mas é mais fácil de implementar. Só que ainda depende de usar um preference data set. Então, esse cara daqui é tão caro de usar quanto
o original que eu acabei de falar lá do povo da OpenAI. Esse outro método aqui faz o óbvio. Bom, por que que eu vou usar seres humanos para anotar? Eu vou fazer todo esse processo que eu acabei de descrever para vocês, só que quem vai dar nota para as possíveis alternativas que a LLM produziu vai ser outra LLM. É um negócio meio maluco. Mas, enfim, como hoje em dia a gente tem uma coleção grande de modelos, e os modelos são grandes ou pequenos, ou demorados ou caros, a gente pode se dar o luxo de, como foi o que o pessoal da DeepSeek fez, de criar um primeiro modelo linguístico bem caro, bem grande, e usar esse modelo para treinar um outro variante do modelo para seguir instruções. Só que aí o primeiro modelo grandão substituiu os seres humanos. Então é mais fácil, mais barato, né? De você alinhar. Aí é aquela história, né? Você está alinhando o modelo com as preferências do outro modelo. Aí, recursivamente, o outro modelo deve estar alinhado com as preferências dos seres humanos. Essa coisa começa a ficar razoavelmente divertida, embora seja complicado de implementar. E aí, é claro, cada um desses papers aqui, ele vai mostrar que essa forma de fazer o alinhamento é tão boa quanto a forma original, ou que essa forma onde você usa uma LLM para, na verdade, dar peso às possíveis saídas é tão boa quanto a forma original. Então, esses outros papers aqui têm um caráter experimental bastante pesado, né? Eu acho que os chineses, se eu não me engano, os chineses usaram isso daqui, o pessoal da DeepSeek. Então tem um caminho muito longo, em última instância, né? Tem um caminho muito longo entre você pegar um decoder e transformar o decoder, ou uma coleção de decoders, né? Um stack de decoders, numa LLM. O primeiro passo dessa sequência, dessa saga bem grande, é pegar montanhas de dados na web e treinar um modelo linguístico. Esse modelo linguístico passou a ser chamado modelo pré-treinado, o que é nome ruim, porque ele é um modelo treinado. Ele só não é um modelo alinhado. Se você chamasse que é um modelo pré-alinhado, seria mais interessante, mas eles são chamados de modelos pré-treinados. O V3 da DeepSeek é um desses. Então, você tem um modelo que reflete a estrutura linguística, a sintaxe semântica da linguagem. Só que isso não é muito útil. Ele não responde como os seres humanos esperariam. Então, você continua treinando esse modelo, faz um pós-treinamento do modelo para alinhar o modelo com as expectativas dos usuários. Isso é um processo essencialmente caro. A maneira de tornar esse processo menos caro hoje em dia é usar outras LLMs para substituir os seres humanos. E, por incrível que pareça, funciona. É, enfim, eu estou falando aqui há um monte de tempo. Estou colocando aqui nessa transparência final algumas coisas importantes. Esse primeiro livro aqui, da Chip Hui, tem umas 550 páginas, mas ele é muito fácil de ler. Ele tem, essencialmente, todo o material que a gente dá nesse curso e mais alguma coisa. Só que é um calhamaço grande. Quem está acostumado com esse assunto desse livro rápido, quem nunca viu esse assunto vai ter que levar um pouco mais de tempo para consumir as 550 palavras, 550 páginas. Mas ela tem um estilo de escrita bem leve, não pega pesado, não. O livro também não é muito caro. É, o outro livro que é interessante, embora não seja muito novo, essa é uma coisa que foi publicada em setembro de 2024, de não muito novo, parece brincadeira, mas não é, não. Esse livro daqui é muito bom porque ele é detalhadamente um passo a passo de como você cria os Transformers e treina as LLMs, os Transformers, para
inclusive seguir instruções. Então está tudo explicadinho em código Python nesse livro daqui e tem uns datasets de treinamento que ele mostra de domínio público que podem ser usados. Se alguém quiser criar uma LLM, coisa que não recomendo, esse é o caminho das pedras. Os outros papers daqui são curiosidades históricas. Esse aqui eu já falei umas 30 vezes, lá do povo da OpenAI. Esse paper aqui do povo da Meta foi o último paper que eles abriram o jogo. Esse paper é bastante detalhado, muito bom de ler. Explica direitinho como eles criaram o Llama 2. Depois começou essa guerra de egos, essa guerra geopolítica e por aí afora. E a primeira vítima dessa guerra foi a ciência, que hoje em dia a gente já não sabe mais como as coisas são feitas. Ninguém abre muito o jogo. E o último paper que está citado aqui, esse paper tem uma montanha de citações, tem milhares e milhares de citações, onde um pessoal introduziu a noção de um transformer. Então, se alguém tiver realmente interessado em se aprofundar nos tópicos desse curso, claro que a gente vai ver suficientes, mas eu sugiro gastar um dinheirinho e comprar esse livro daqui, comprar e ler, não é comprar e deixar na prateleira. Tem uma versão dele em bits e bytes, em PDF, que é bem mais barata que a versão impressa.